Boa noite a todos. Essa é a segunda reunião, digamos, preparatória, como eu tenho dito, preparatória para a criação do nosso laboratório de inovação na advocacia, aqui no âmbito da OABDF. Eu quero começar me apresentando. Meu nome é Fernando Abdala, eu sou diretor de comunicação e tecnologia aqui da OAB. Quero agradecer a presença de todos, em especial do Dr. Jaider, da doutora Luciana e dos demais servidores aqui que estão acompanhando, que estão nos prestigiando e nos apoiando nessa criação. Quero agradecer a Raquel, que fez a gentileza de convidá-los, e todos os que estão presentes, em especial os servidores da OAB que também estão aqui presentes. Essa não é uma palestra aberta, esse é um bate-papo, é uma reunião ainda preparatória, e quem faz parte aqui dessa reunião são pessoas, advogados, que fizeram parte do primeiro curso de inovação na advocacia, no âmbito de um projeto que a gente chama de Carreiras Tech, e foi um curso que tinha por objetivo trazer e explicar o que existe de mais moderno em tecnologia aplicada à advocacia, como inteligência artificial, BI e vários tipos de tecnologias que poderiam ser usadas como ferramenta no exercício da advocacia. E o objetivo desse programa, que é o objetivo da minha diretoria na OAB, e, e desde o início da nossa gestão, é trazer a digitalização para a advocacia. Nós, quando assumimos a gestão da OAB em 2019, nós encontramos uma casa totalmente anacrônica, totalmente antiquada. O que existia de mais moderno na OAB era a planilha de Excel. Todos os processos eram autos físicos em papel. Então, nós tivemos que trazer uma cultura de tecnologia, de modernização. Nós temos na OAB servidores que têm 30 anos, 40 anos de casa, muitos têm 10 anos, 15 anos, são grandes pessoas que nos ajudam muito, trabalham muito pela advocacia, e trazer inovação e trazer tecnologia diante de uma prática e de um trabalho tão tradicional é sempre difícil, sobretudo num contexto de restrição orçamentária, já que quando a gente entrou, a gente reduziu a anuidade para o jovem advogado. Hoje a gente tem a anuidade mais barata do Brasil, tanto para o jovem como para o advogado. Então, foi e tem sido muito difícil, sobretudo nesse ano de pandemia, digitalizar a casa. Hoje a gente já tem a OAB quase 99% digitalizada, mas os processos eles estão digitais, eles ainda não são, eles estão digitalizados, mas ainda não são completamente digitais, ainda não temos um processo totalmente eletrônico, com autonomia. A gente ainda está migrando para isso, mas ainda falta muita coisa. E, sobretudo, a gente não tem outros recursos de tecnologia. A gente não tem geometria, a gente não tem automação de documentos, a gente não tem uma série de outras tecnologias que hoje já estão se tornando muito comuns em outras searas, muito comuns no judiciário, e a OAB ainda está engatinhando. Então, depois desse curso de inovação, muitas pessoas quiseram continuar aprendendo na área de tecnologia, tal como a gente estava aprendendo. Então, a gente decidiu criar esse laboratório de inovação, que é para que a gente consiga desenvolver, continuar aprendendo e continuar aplicando um pouco daquele conhecimento que a gente viu naquele curso e, e continuar desenvolvendo essa modernização na OAB. Então, nesse contexto de criação do laboratório, a gente está trabalhando com duas ideias, ainda embrionárias, mas são as duas ideias que a gente ainda está colocando como os dois primeiros projetos. A primeira é uma ideia que foi uma solicitação do nosso Observatório de Violência contra a Mulher, que foi criado em razão daquele acontecimento trágico de assassinato de uma advogada que trabalhava no Ministério da Educação. O nome dela, o primeiro nome era Letícia, e ela foi assassinada porque pegou uma carona num ponto de ônibus, e o assassino dela tinha outros casos, outros inquéritos em andamento, investigando-o, e se eles não tivessem parado, se eles tivessem andado, sido levados à frente, a vida dela poderia ter sido poupada. Então, a gente pensou em criar um observatório que pudesse identificar, inicialmente, era identificar inquéritos parados e trazer isso à luz da imprensa ou dos órgãos competentes, para que
mais mulheres como ela não tivessem suas vidas retiradas por circunstâncias como essa. Então, o observatório teria por objetivo pegar dados, que são dados públicos, como os dados publicados pela Secretaria de Segurança Pública, tabular, estruturar esses dados e sistematizar e divulgá-los, ou no índice de violência, ou comunicar isso ao órgão competente, que fosse corregedoria ou alguma coisa assim. Enfim, a ideia inicial é essa. Esse observatório ele é liderado pela professora Célia Ruda, uma grande advogada, civilista, advogada de família, que acompanha essa temática também já há muitos anos. E a nossa parte como laboratório é tentar ajudá-la a desenvolver essa tecnologia, a desenvolver esse projeto. O segundo tema ele é um pouco mais específico. A gente tem na UAB alguns órgãos julgadores, como o Tribunal de Ética e Disciplina, comissão de seleção, que avalia os impedimentos dos advogados ou incompatibilidades para adentrarem aos quadros da ordem. Temos a Comissão de Sociedade de Advogados, em grau de recurso, o Conselho Pleno. E, como eu disse, agora é que a gente está começando a conseguir digitalizar todos esses órgãos. A gente não tem nenhum controle de jurisprudência, a gente não tem parametrização dos votos, a gente não tem isso publicado na internet, a gente não tem nenhuma tecnologia que seria interessante. Então, o nosso segundo projeto dentro do Laboratório de Inovação é trazer outras ferramentas de inovação para melhorar o andamento e a eficiência desses processos. É melhorar o nosso sistema de acompanhamento, fazer uma padronização das decisões, fazer um desenvolvimento por meio de recursos visuais, né, na decisão, fazer um visual law, automatizar esse processo, às vezes fazer um controle de jurisprudência para que a gente não decida aleatoriamente, de forma inconstante, como muitas vezes acontece. E aí, por meio desse projeto, é que a gente conseguiria aplicar habilidades que os advogados, membros do projeto, poderiam aplicar isso nos seus escritórios, automação de documentos, jurimetria, enfim, eles poderiam levar para departamentos jurídicos. É um conhecimento que pode ser aplicado em várias áreas. Então, essas são as duas áreas que a gente está trabalhando. E a primeira sugestão do nosso querido desbravador, o querido mentor, que é o Alexandre Zavalha, ele nos recomendou: converse com outros centros de inovação, com outros laboratórios de inovação e peçam orientações, vejam o que eles fazem, vejam como eles fazem, vejam qual é a metodologia de inovação que eles utilizam para isso e aprendam com eles para que vocês possam avançar. Então, eu faço essa explicação inicial. O meu objetivo aqui não é que eu fale, mas ouvir a doutora Luciana, a doutora Jaide, a doutora Mariana e todos que estão aqui presentes, mais uma vez agradecendo muito a presença dos senhores aqui, nos honra e engrandece esse bate-papo, e passar a palavra que a gente gostaria de ouvir como foi criar um laboratório de inovação no âmbito do TJ, quais os desafios que enfrentaram, como vocês acham que a gente pode trabalhar. Nosso objetivo aqui é aprender com vocês e tentar levar esses desafios que a gente tem pela frente e também semear a cultura de inovação e desenvolvimento da tecnologia também na OAB. Eu pergunto, então, quem gostaria de começar? Eu só vou avisar que o doutor Otávio também está aqui presente, está com a câmera fechada. Doutor Otávio, boa noite, muito obrigado pela presença. Apresentar o Davis, que é meu esposo também, que é promotor de justiça aí no MPDFT. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Davis, muito obrigado pela presença. Obrigado, Carolina. Eu pergunto, então, quem gostaria de começar nos contando um pouco? Doutora Luciana, as mulheres sempre têm preferência aqui na UAB, que a gente tem a primeira gestão paritária da história da advocacia, primeira gestão em que tem 50% de homens e mulheres. Isso se reverberou na advocacia como um todo, agora é uma regra, todas as gestões serão como a nossa. Então, eu pergunto, Luciana, gostaria de começar? Será que eu poderia começar? Porque, veja só, eu até me desculpo em atravessá-los e até a descortesia de me antecipar a doutora Luciana, mas é porque é o seguinte, é porque eu tenho uma aula agora às 8 horas, às 20 horas, e eu não poderia deixar de faltar um convite de Davis e de Carolina, entendeu? Então, assim,
se eu puder passar para vocês a minha experiência e já me colocar à disposição para que em outro momento a gente interaja mais, para a gente aprofundar mais, eu estou à disposição. Pedir também aos colegas aqui do TJDF essa compreensão e agradecer de pronto, né? Meu nome é Otávio Paulo Neto, eu sou coordenador do Núcleo de Gestão do Conhecimento aqui do Ministério Público da Paraíba, e também atuo na Procuradoria-Geral da República, na SPEA, que é a unidade especializada de dados, né, dos sistemas corporativos do Ministério Público Federal, né? E também a gente tem lá o nosso laboratório de inovação. A nossa experiência dentro desse ambiente transformacional, ela perpassa por uma questão do entendimento que o Ministério Público, nesse contexto, é um ator plataforma, ele é meio caminho para uma transformação. E essa compreensão de sermos plataforma, ela traz consigo algumas visões que eu creio que sejam extremamente relevantes. Em que contexto? A gente fazer a ausculta mais adequada da sociedade. E a gente faz isso como? Através dos hackfests, hackathons, né? Tem vários nomes, mas são reuniões com as mais variadas camadas da sociedade, com as mais variadas competências e expertise, para que eles tragam as suas visões em relação ao contemporâneo. E quais são suas maiores dores. Porque uma coisa que a gente começou a se preocupar, e eu estava vendo a sua colocação, Fernando, e achei muito pertinente, é essa questão aqui da saturação do sistema de justiça. E eu creio que a gente busca, hoje, a gente tem que buscar a diferenciação entre trabalho, esforço e resultado. Nem sempre muito trabalho e muito esforço é igual a resultado. Na maioria das vezes não é, principalmente no Brasil. Então, muitas vezes, a assertividade ela vem de processos de recontextualização. A gente precisa recontextualizar. A gente não pode usar as mesmas ferramentas para resolver problemas antigos e usar as mesmas metodologias, né? Eu até, nesse momento, assim, eu parabenizo pela iniciativa, eu creio, de fato, que a inovação é um processo que não tem mais como a gente deixar de considerar, até porque muitos de nós, nossas instituições, OAB, Ministério Público, TJ, são entrantes, né? A gente está entrando numa nova era, numa nova dimensão, um novo momento, e isso faz com que a gente tenha determinados medos, né? Como o Schumpeter dizia lá atrás, a gente está, aquela questão, destruição criativa de fluxos. A gente está destruindo o antigo e criando o novo. E isso traz muito desafio. E aí, quando a gente dialoga, e aí vem a questão desse diálogo orientado a uma gamificação, porque o Hackfest, Hackathon é uma gamificação, você consegue tirar dali determinados insights. E esses insights são tabulados e introduzidos na instituição, quer no atendimento ao cidadão, quer nas plataformas e quer também na orientação à estratégia, ou seja, você pega o operacional, o tático e o estratégico. Por quê? Porque a gente percebe que aquele instrumento que a gente tinha à nossa disposição, que são as audiências públicas, elas com o tempo, elas passaram a ficar descontextualizadas. Em que aspecto? Porque elas eram povoadas por pessoas com ideologias e com objetivos próprios. E não se dava uma dimensão exata do que se queria alcançar, né? É aquela questão do conflito do velho e novo poder, né? A gente percebe isso. Então, quando a gente faz um hackathon e chama a sociedade e vai conversar, a ideia da gente é criar um ambiente de plataforma, né? Como eu falei para vocês, em que o cidadão vai estar no centro da decisão. O cidadão ele vai estar no centro. E muitas vezes, uma coisa que até acho que muitos da OAB podem se espantar no que eu vou falar, por exemplo, eu acredito que a gente tem que acabar com os intermediários. A população não pode ficar dependente do Ministério Público, não pode ficar dependente da Receita, de determinados órgãos, certo? E, por exemplo, eu sou favorável à massificação da transferência de conhecimento para as ações populares. Por que isso? Porque, na verdade, a gente vai fazer com que a população, o verdadeiro detentor do poder, ele interaja nesse ambiente. E a OAB poderia muito bem também trabalhar nesse escopo para que as pessoas, através do exercício pleno da cidadania, interagissem nesse novo ambiente. E o Ministério Público, logicamente, funcionar obrigatoriamente nessas ações, fazer os devidos ajustes ou as devidas observações. E criar até plataformas, como se diz assim, criar um mercado livre dos problemas, né? Você tem lá
uma necessidade, você tem um resolvedor e você faz a intermediação desse cenário. O que não pode e não deve a sociedade ficar nesse ambiente que a gente está é refém de instituições, qualquer que seja, certo? Eu acho que o grande que hoje, até porque Thomas Friedman já dizia, né, que o mundo é horizontal, não tem nada a ver com a galera de Bolsonaro, não, viu? O mundo é horizontal por quê? Porque com o advento da internet, em 1990, com a massificação, né, e com o advento do iPhone em 2007, a gente percebe que o poder ele ficou horizontal, está disponível a todo mundo. E a gente não está sabendo lidar bem com isso. A gente, muitas vezes, os ministérios públicos, o Poder Judiciário, a OAB, resistem em não largar o velho poder, a velha carcaça. E não estão compreendendo que o poder agora vem num aspecto de uberização. Como assim? Pela confiança. E a confiança, na verdade, está diretamente ligada à assertividade. E a assertividade está ligada diretamente ao lifelong learning, ao aprendizado contínuo. A gente tem que ter um aprendizado contínuo. Então, nesse contexto, a gente entabulou essa questão dessas maratonas para fazer esse processo de aproximação da sociedade. A gente está introduzindo dentro dos ministérios públicos escola de dados, um processo de alfabetização digital, certo? Para que a galera comece a se ambientar melhor, entenda melhor. Eu estava dizendo aqui antes a Carolina o seguinte, que a gente, na verdade, virtualizou a burocracia, né? Não tem nada a ver com muito que a gente está vendo aí, é a virtualização da burocracia, a virtualização do caos. E não é isso o que se quer hoje. O que se quer hoje é agilidade. É, como a gente costuma dizer, né, lá no Porto Digital, é agilidades. A gente precisa ter isso, a gente precisa ter um data drive, uma mentalidade orientada a dados e, acima de tudo, a assertividade, a entrega. E muitas vezes a entrega, ela é condicionada ao abandono de uma atribuição, ao abandono de uma parcela do velho poder. Por quê? Porque isso é transformacional, mas isso só vai acontecer quando a gente tiver essa cultura. Então, a primeira coisa, o primeiro pilar é a cultura. Aí vem essa questão da cultura digital, que é exatamente essas escolas de dados. Uma liderança, e essa liderança, na verdade, ela é fruto de sucessivas trocas. Quem lidera hoje, amanhã é liderado, e essas questões envolvem exatamente o quê? As competências e as expertises. Muitas vezes a gente não tem a humildade necessária para reconhecer que um nativo digital tem mais habilidades e competências do que nós que somos entrantes. E a gente tem que ter a percepção e a humildade e a generosidade de deixar que aquele nativo digital ele lidere. Porque a gente tem que deixar isso, né? E o Estado também tem que ser conectado, a gente tem que viabilizar essas estruturas. Dentro desse contexto também, essa percepção de cidadão no centro, Estado plataforma, essa cultura omnichannel, né? Eu digo assim, ou senão, inovação multicanal. E, acima de tudo, rede. Rede é o termo mais correto que existe. E eu fiz questão de vir hoje, né? E fiquei muito feliz, porque eu creio que esses atores do sistema de justiça, OAB, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, eles têm que interagir mais e melhor. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. E essas interações, eles trazem consigo exatamente a construção de redes. O que existe mais forte hoje, se você for pegar Castel, se você for pegar vários outros tecnofilósofos, como Luciano, esqueci o nome dele agora, um italiano muito bom, entendeu? Luciano Floridi. Você vai ver que o centro de tudo hoje é a horizontalização do mundo com a questão da construção de redes. E é isso que vai dar esse ambiente transformacional. E o Laboratório de Inovação é exatamente esse telescópio que olha para esse céu pontilhado de estrelas para compreender isso tudo. É o instrumento que você vai compreender todo esse cenário e vai traduzir isso para aquela pessoa que está fazendo uso desse instrumento, para as instituições, para as pessoas, né? E é isso que a gente vem fazendo. A gente vem fazendo algumas coisas, a gente conseguiu, em razão da generosidade de muitos, evoluir nossos sistemas, evoluir nossas entregas. A gente conseguiu também ter mais assertividade das nossas ações, porque a gente lida com data analytics, a gente lida com aspectos da jurimetria, econometria, e a gente abandonou um pouco o formalismo que é tão peculiar ao direito.
E nesse contexto, sem nenhuma crítica, eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que se diz tão culta como o Lenny Streck abominar o legal design, abominar determinadas práticas de jurimetria, porque me parece que é um grande contraste. Ele, na verdade, me parece que é um entrante que quer que o velho permaneça. E o mundo, assim, e a grande coisa da justiça hoje é se fazer compreender. Eu acho que o grande desafio hoje do PJE não é botar a petição de 200 páginas, é botar uma petição que se consiga entender exatamente o que aquilo objetiva, né? E para isso a gente tem a inteligência artificial, que eu acho que o marco está vindo da inteligência artificial, é um grande desafio para nossas instituições. Por quê? Porque ela tem que ser implantada, mas a gente tem que ter a curadoria do algoritmo, a gente tem que ter exatamente a percepção que a humanidade não pode se desvencilhar dessa realidade, né? Eu, depois, se em outro momento a gente tiver oportunidade, eu trago para vocês o que foi feito, mas quem quiser ver aí, a gente tem algumas plataformas aqui locais, porque, na verdade, é o seguinte, né? Dizem que lá na Califórnia tem o Vale do Silício, e aqui na Paraíba tem o Vale da Rapadura, que é tão desenvolvido quanto. Campina Grande é um grande centro de excelência em tecnologia, certo? Juntamente com o polo, com a questão aqui do Porto Digital. A gente tem, de fato, aqui grandes iniciativas tecnológicas. Para vocês terem ideia, Campina Grande tem várias empresas que fazem os softwares para os satélites americanos. E uma meninada assim, referência, que quando sai da universidade já são, vamos supor, recrutados pelo Facebook, pelo Google, né, por essas empresas. E isso tem ajudado muito, certo? Então, assim, a gente se aproximou da academia, se aproximou da sociedade, tem se aproximado das instituições, tem tentado constituir redes, tem feito, vamos supor assim, remodelando, né, um relook de nossas plataformas, para que a gente consiga, de fato, o que é mais essencial, a assertividade com o produto final, que é a confiança. Esse é que é o grande processo da gente, entendeu? E depois eu trago para vocês, assim, Davis e Carolina me convidaram agora à tarde, e eu achei uma oportunidade ótima da gente interagir, certo? E a gente se coloca à disposição tanto na PGR, né, na SPEA, entendo, PGR SPEA, viu? Não é PGR, não é PGR SPEA, né? É uma questão técnica, tem, certo? Então, o que é que está acontecendo? Tanto na PGR SPEA, quanto na questão do Ministério Público do Estado da Paraíba. A gente está à disposição e fica muito feliz com essa iniciativa. Por quê? Porque a gente percebe que tem outras pessoas tão incomodadas quanto a gente, para que a gente consiga tornar um mundo mais habitável, né? Eu acho que seriam essas as considerações. Muito obrigado, doutor Otávio. Espero certamente contá-lo com a sua presença aqui em outro momento. Muito obrigado pela sua fala, certamente muito inspiradora. Muito obrigado. Boa noite, Otávio. Boa noite, doutor Otávio. Muito obrigado. Obrigado, Eu Otávio. agradeço a vocês. Tá? Agradeço a vocês aí. É uma flecha. Qualquer questionamento, assim, como eu vou sair, se vocês tiverem algum questionamento, eu me coloco à discussão e daqui a pouco eu vou ter que sair daqui a pouco. Mas se alguém quiser fazer algum questionamento, a gente está à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Daqui a pouco a gente já passa para as perguntas. Realmente muito inspiradora a sua fala, de muita energia, muito animadora para o início de noite. Muito obrigado. Então, eu quero passar a palavra para a doutora Luciana Yuki, mais uma vez, agradecendo a presença, que é coordenadora do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, do TJDF, né? Doutora Luciana, muito obrigado. Boa noite. Posso te chamar de Fernando? Podemos Por favor. tirar o... Eu é que lhe peço. Eu também prefiro, tá? Sem o doutora. Fernando, eu até, na hora que você me passou a palavra, eu ia dizer para a gente começar com o Jaider, porque o Jaider que toca no Laboratório de Inovação do TJ. E aí eu acho que fica uma sequência mais lógica, né? Ele falar da instalação do laboratório, porque o Centro de Inteligência eu vou falar basicamente assim, das iniciativas que a gente tem de análise de dados. Legal, ótimo. E aí, então, eu vou deixar primeiro aí com o Jaider, a Mariana e a equipe do laboratório. Tá ótimo. Doutor Jaider, que é coordenador... Puxar o gancho aqui também, Fernandinho, pedindo aí para tirar o doutor aqui, a gente... Tá ótimo. Tá é tipo de um ambiente de laboratório, a gente quebrar algumas regras assim, de formalidade num tratamento mais horizontal, se me permitir chamar de Fernando. Por favor. Interagir aqui. Então, assim, no TJDF, só contextualizando, eu entrei na administração, hoje eu sou juiz auxiliar da presidência,
E havia já um projeto de instalação de um laboratório de inovação. Eu confesso para vocês que, quando eu entrei, eu sequer sabia dessas iniciativas no Poder Judiciário, até porque era realmente bastante recente, a gente tinha algumas experiências pelo país, mas eu me encantei pela proposta da gente, porque um laboratório, dentro de um processo de transformação, talvez ele hoje represente a iniciativa assim, mais palpável dentro do tribunal de quem realmente quer viver um mundo sabendo que ele vai ser diferente. A gente iniciou, eu digo assim, se o laboratório é um lugar de inovação em que a gente fomenta um espaço de criatividade, Fernando, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é ser criativo, ser inovador não significa fazer as coisas de improviso, sabe? Então, assim, uma coisa que para a gente tem funcionado muito foi ter um planejamento muito claro de onde a gente estava saindo, que era praticamente do zero, mas a gente seguir todos os passos para que essa experiência fosse uma experiência exitosa. Então, assim, a preocupação de quem vai liderar dentro de qualquer instituição, uma novidade, a gente sabe que vai ser natural a resistência às mudanças. Então, a gente precisa se preparar, inclusive, para ter uma liderança. Então, assim, primeiro ponto que eu tocaria para vocês que planejam um laboratório, precisa haver uma liderança de referência dentro da OAB. Alguém que, né, vamos dizer, compre a ideia, acredite nessa ideia e, efetivamente, esteja aí liderando o processo, né? Então, lá no tribunal, quando a gente conversou, o presidente me incumbiu dessa tarefa. É botar a cara mesmo, né, e correr atrás, até porque não era da minha área, né? Eu estava na área judiciária mesmo, lá centrado nos processos de trabalho, e a gente foi fazer isso. Só que o laboratório ele mostra, você precisa montar uma equipe. Então, assim, o segundo passo assim, eu não sei se vocês vão ter uma equipe fixa ou uma equipe de voluntários laboratoristas, mas assim, a minha percepção pela experiência, e depois a Mariana vai contar, porque ela lidera a nossa equipe. A gente, lá no TJ, fez a opção por uma equipe de laboratoristas fixos, né? Hoje nós começamos com a equipe com 4, tivemos que ampliar para 7 laboratoristas, que são quem coordena todo o laboratório para que ele seja vivo dentro da casa. Então, assim, essa estruturação inicial, a gente não tinha tanto tempo para implementar, e a gente fez isso em época de pandemia. Então, a gente, ao mesmo tempo que desenvolveu toda uma estratégia para o laboratório como um espaço físico, a gente se viu obrigado a desenvolver um espaço virtual. Então, eu até compartilhei mais cedo com a Raquel, não sei se alguém recebeu, a gente criou um link, né, do Aurora, onde a gente dissemina a cultura, porque o papel dessa liderança do laboratório é disseminar a cultura de inovação dentro da instituição, que isso representa novas formas de abordagem, novas formas de construir essas entregas que vão ser feitas. Como o processo assim, é muito colaborativo, e eu acho que o melhor de hoje vai ser a gente ouvi-los. Eu vou passar para a Mariana agora, ela vai falar também de alguns aspectos assim, práticos, porque, vamos dizer, eu liderei, mas ela que lá na hora, no dia a dia, botou a mão na massa. Então, ela também tem alguns assim, pontos que eu acredito que possam ser, de alguma forma, úteis para vocês. Mariana, depois a gente vai compartilhando e vocês fiquem muito à vontade de nos perguntarem. Vamos lá, doutor, eu vou dar uma pincelada, mas, claro, fiquem super à vontade, inclusive, se desejarem nos interromper aqui. O início, pegando um pouco do que o doutor Jaider falou, eu acho que o primeiro desafio foi a gente definir a natureza do nosso laboratório. Então, quando a gente vai ali estudar um pouco de teoria de mudança e de natureza dos laboratórios, a gente vê que temos vários caminhos a seguir. Então, nós temos laboratórios que trabalham com a disseminação da cultura da inovação. Então, eles estão muito focados em ações de capacitação, em disseminação de ferramentas na casa. Então, os laboratórios eles podem surgir com essa natureza, né? E aí disseminar ou trabalhar um plano de ação que envolva a disseminação da cultura da inovação. A gente pode trabalhar com uma outra natureza de aceleração de projetos.
Então, a gente pensa, nós temos poucas pessoas, mas a gente tem muita ideia, por exemplo, ou a gente tem contato com startup, ou a gente já tem uma rede desenvolvida. Então, é bacana, nesse caso, a gente também olhar para um caminho de aceleração. Então, na verdade, o laboratório não vai colocar a mão na massa, mas ele vai ser esse mediador, esse facilitador, ou então ele vai atrás de recursos, ele vai diminuir obstáculos para fazer projetos em andamento evoluírem com maior rapidez, né? Vocês vão fazer os contatos necessários, vocês vão encontrar os recursos, essa é uma outra natureza. A gente tem a natureza mão na massa, a gente tem a natureza de desenvolver e entregar soluções inovadoras. Então, e dentre outras naturezas, inclusive elas podem ser mescladas. Então, acho que o primeiro desafio que nós tivemos como grupo foi a gente colocar, né, definir qual seria a nossa natureza, e ali um dos pontos que eu achei foi super bacana na nossa construção foi que desde o início a gente fez um processo de sensibilização muito grande dos gestores da casa e trouxemos as áreas estratégicas para fazer parte dessa discussão. Então, ela não ficou isolada. Como disse o doutor, existia uma iniciativa do Laboratório de Inovação dentro da escola. Com a nova administração, veio essa vontade, esse desejo de entrarmos no bonde da transformação digital e modernizarmos, né, que é o nosso principal projeto, a primeira instância. Então, com essa vontade política, veio também essa necessidade de sensibilização dos gestores. A gente não podia entrar no bonde sozinho. A gente precisava unir a casa em torno dessa ideia. Então, a gente trouxe esses gestores. À época, a gente teve uma capacitação contratada, então tivemos vários momentos de discussão com gestores da casa, e nessas discussões a gente traçamos a natureza do nosso laboratório, que ficou decidido ser uma mescla. Então, nós atuaríamos tanto na disseminação da cultura da inovação, em conjunto com a escola, que já, né, tem um histórico dentro da casa de ações de capacitação. Então, a gente estaria fomentando ali ferramentas de inovação, práticas, metodologias junto à escola e, ao mesmo tempo, auxiliaríamos na implementação de projetos de inovação. Então, eu acho que esse foi o primeiro desafio, a gente definir a natureza do nosso laboratório. Depois disso, eu acho que o grande desafio foi nascer durante a pandemia. Normalmente, os laboratórios, eles se fazem principalmente em atividades colaborativas, todo mundo senta junto, põe post-it, e de repente a gente se viu nessa sala, onde está o post-it, como é que a gente faz essa troca rica, que é estar presente um ao outro na horizontalidade de uma mesa redonda aqui dentro. Então, eu acho que o segundo grande desafio foi criar espaços de segurança no virtual. Como criar conexões reais no virtual? Principalmente porque quando a gente está trabalhando, né, com design thinking, e a gente precisa incentivar a criatividade dos nossos participantes, a gente precisa trazer um espaço de segurança, em que não haja essa verticalização que para nós é tão forte dentro de um tribunal de justiça, né? Nós temos desembargadores, magistrados, servidores, diretores de secretaria, e ali a gente tem que trabalhar como um grupo horizontal e fazer fluir essa criatividade. Então, esse foi um desafio de criar esse espaço de segurança. O Aurora, ele começa com uma identificação visual, então todas as nossas oficinas, os membros do Aurora usam um fundo que unifica. Então, quando você entra, a gente trabalha com música, a gente trabalha com atividades quebra-gelo no início, para tentar puxar o participante para fora da estrutura do tribunal, ele sentir que ele está começando uma atividade diferente. E você tem que ganhar a confiança dele no início. Ele está um pouco inseguro, o laboratório de inovação, não há muito uma definição, né, na cabeça de todos o que é, o que a gente faz, de onde eles vêm, né, o que eles comem, essas coisas. Então, a gente tem que ganhar essa confiança. Então, a gente trabalhou com alguns elementos de identidade visual, sonora, para conseguir esses espaços. E a gente sempre trabalha, ao final, com pesquisa de satisfação do encontro, para a gente ver onde que a gente pode ir melhorando a cada. Então, a gente via que quando colocava essas atividades, as pessoas recebiam bem, ou o que elas não receberam tão bem, para a gente ir nesse processo de melhoria contínua. Eu acho que o terceiro desafio, vou falar 4, porque eu falo muito. Então, eu vou falar só mais 2, e a gente toca o barco.
Eu acho que o terceiro desafio que eu colocaria é que laboratórios trabalham com a centralidade no usuário, foco no usuário, sim, isso é bonito na teoria, mas como é que a gente faz isso na prática, principalmente na pandemia? Então, um dos grandes desafios foi como ouvir o nosso usuário, como escutar, porque as nossas pesquisas antes, a gente ia ao fórum e a gente fazia pergunta com todo mundo que estava entrando e saindo, né? A gente não tem mais essa movimentação. Como a gente chega no usuário mesmo, como a gente fala com advogados. Então, por exemplo, a primeira pesquisa que a gente fez, a gente ficou muito pensando em qual seria, porque aqui entram outros 2 desafios dentro desse, vamos chamar de subdesafios. A gente tem que encontrar onde que o usuário está, qual ferramenta ele prefere e qual a linguagem que a gente ganha ele. Porque se você fala, não, vamos fazer um forms que é simples, todo mundo está acostumado, ok, mas se você faz uma linguagem muito pesada, perguntas muito longas, o usuário desiste. Hoje a gente fala, se tem mais de 280 caracteres, que é um tweet, a pessoa foge, ela não se sente engajada, né? Então, além de escolher a ferramenta de acordo com o seu público, você tem que escolher a linguagem também que o engaje a participar com você. Eu lembro que um dos sucessos que nós tivemos para conversar com advogados foi quando nós colocamos a pesquisa dentro do PJE. Então, dentro do quadro de aviso, a gente falou onde está o nosso usuário, onde o advogado entra todos os dias. A gente falou no PJE, lá que ele está. Então, a gente jogou no quadro de avisos do PJE e em uma semana a gente teve 2.000 respostas. Foi uma semana ou 2, não me lembro bem, mas foi um número de respostas muito amplo. A gente fez uma pesquisa super enxuta, usando o Google Forms, assim, eu acho que tinha 5 ou 6 perguntas, mas foi sensacional para o que a gente buscava e essa participação foi muito grande. E com o usuário, a gente tentou pelo PJE e já não funcionou. A gente teve uma participação baixa, o usuário não está no PJE. Então, a gente jogou no Instagram, a gente jogou no site, e a gente vai fazendo. Então, aqui, o importante é modular, né? É saber onde encontrar o seu usuário, depois que você sabe onde ele está, qual é a ferramenta que ele vai achar mais intuitiva e qual a linguagem você pode usar para engajá-lo. E como último, porque senão eu vou embora, eu acho importante essa questão da definição do pipeline da inovação. Qual vai ser o fluxo de trabalho para vocês escolherem e priorizarem os processos, os projetos que vocês vão trabalhar? Principalmente no início, há uma incompreensão do que o laboratório de inovação faz e uma expectativa muito alta. Então, tudo é pauta de um laboratório de inovação, tudo pode ser projeto. Então, é muito importante que vocês tenham os seus requisitos definidos de quais são as áreas que vocês vão atuar ou como se dará essa priorização do projeto, né? Qual que é o fluxo de trabalho de priorização desse projeto, para que acabe que vocês não se percam em muitas demandas e aí não consigam executá-las, porque você tem uma entrada muito grande, né, do seu pipeline e você não está conseguindo selecionar na ponta. Então, acho que inicialmente, doutor, eu vou parar por aqui. Eu vou falar só um minuto, complementar uma fala da Mariana, que eu acho muito importante. Então, por exemplo, por favor, assim, ações de sucesso que a gente começou meio, será que isso vai dar certo e que foi sucesso? Nós fizemos um concurso interno para a escolha do nome do nosso laboratório, que isso são questões que geram algum engajamento, é uma forma diferente de pensar. Ao invés de um grupo pequeno definir como vai chamar, a instituição decidiu como o seu laboratório seria chamado. A gente, inclusive, premiou, né? Então, um atrativo talvez, assim, falo uma iniciativa de sucesso. Isso disseminou dentro da casa, né? A gente montou uma comissão julgadora do nome, mas todo mundo pôde participar. E, no final, nós demos um equipamento tecnológico de premiação para aquele que escolhesse, né? O nosso nome fugiu do nome dos laboratórios do país inteiro. Nós fomos o primeiro a fazer um concurso interno e a gente saiu daquele. Estava muito tudo Jude, tinha Jude no meio. A gente falou, não, a Aurora é um novo tempo, é um novo despertar. Então, assim, né, quebra mesmo, romper, às vezes, alguma estrutura. Por exemplo, projeto, Fernando, assim, uma coisa que foi super legal. Nós tomamos uma decisão. A casa escolheu o projeto, então nós fizemos um formulário orientado e, dentre as possibilidades do primeiro projeto, a casa escolheu aquele que mais interessava que a gente, né, construísse uma inovação
ou seja, porque aquilo revela também um ponto sensível dentro da nossa atuação, né? Então, assim, ao invés de nós dizermos o projeto inicial é esse, a gente só foi dentro de um programa, o programa é Justiça 4.0, e a gente colocou qual área você quer que a gente desenvolva um projeto de inovação. A gente colocou atendimento ao público, expedição de documentos, e a gente foi relacionando todas as atividades que a gente via potencial para isso. Um formulário simples, escolha. Então, todo mundo recebeu e a gente fez o projeto baseado na escolha do nosso público. Então, assim, são formas diferentes de pensar, nada de verticalidade, é horizontalidade, é todo mundo decidindo e todo mundo participando. Então, a gente escolheu de metodologia, a equipe é toda treinada em design, então eles fazem todos o passo a passo do design, todo já programado para as entregas serem apresentadas, e a casa vai vendo, né? Se vocês entrarem lá no nosso site, a gente tem muito material sobre isso. Então, a gente percebe, assim, chamamos o público, eles se engajam, não esperem um engajamento gigantesco, mas há pessoas sempre que vêm e colaboram. Eu falo assim, a gente construir um projeto a 7 mãos, que seja inovador, é um desafio gigantesco. Agora, quando você envolve 300, 400 pessoas que, de alguma forma, trazem a sua percepção do problema, ou trazem uma ideia, a possibilidade de você construir algo realmente que seja novo, ela se amplifica. Então, assim, nós somos entusiastas, a gente vem com um projeto grande no Tribunal de Atendimento, vamos fechar, para vocês terem ideia, né? O projeto fecha todos os balcões de secretaria para um atendimento onde o usuário da vara de Brasília ele pode ser atendido em Planaltina, em Ceilândia, em Taguatinga, por todos os canais virtuais, porque foi isso que a casa revelou, foi isso que o nosso usuário quer, ele não quer sair de casa, ele quer fazer o contato, né, de onde ele está, do escritório, a pessoa não quer se deslocar, né? Então a gente percebeu uma onda muito forte nessa transformação e, ao mesmo tempo, multicanais. Tem gente que não quer usar o canal digital. Então, ele mora lá em Planaltina, ele tem o seu processo lá em Taguatinga, a gente vai criar um facilitador que ele vai em Planaltina e ele vai resolver todo o problema dele. Então, você vê assim, um projeto que rompe um padrão da justiça, né? Só dando assim, um rápido spoiler para vocês assim, de um projeto, é um spoiler mesmo que vai começar a ser desenvolvido, porque nós fizemos toda uma pesquisa antes, então, assim, metodologia, dizer assim, a criatividade, ela tem metodologia para que ela favoreça que as grandes ideias, elas surjam, elas sejam conhecidas, então, assim, esse espaço democrático, eu digo, é uma grande oportunidade que eu vejo, assim, né, a instituição que ela decide criar um laboratório, essa percepção assim, não é um departamento, não é um grupo selecionado do laboratório, vamos dizer, ele mobiliza toda a instituição para esse processo. Vocês veem que minha fala é sempre de um entusiasta, porque assim, a gente tem visto acontecer. Não sei se quem já usou o balcão virtual do tribunal, a gente colocou pesquisa de satisfação com o usuário, então no final me diga o que você gostou, o que você não gostou, né? A gente agora está buscando outros canais para descobrir também como implementar melhorias contínuas para que na pesquisa com os advogados nos revelaram uma série de questões, que eles gostam muito de WhatsApp Business, a gente não sabia como é que essa ferramenta estava sendo, então você vai percebendo, né, o interesse do usuário, aquilo que ele gosta, porque, igual a Mariana falou, um laboratório tem que ter a centralidade no seu usuário interno, o usuário que interage com você. O Otávio falou uma coisa importantíssima, tem que trabalhar em rede, é por isso que também a gente é entusiasta de estar aqui conversando com vocês, né, de fazer parcerias com projetos também, eu acho que isso é muito importante, né, juntos construir assim, soluções que venham o problema com mais amplitude. Falamos muito, eu paro por aqui. Luciana? Falou muito não, está sendo muito agradável, muito interessante. Muito obrigado, Jair. Luciana? Eu queria ficar até amanhã. Também. Eu tenho que falar que o laboratório é um sucesso no TJ mesmo, viu, gente? Então, assim, se aproveitem bastante do Jaider e da equipe dele, que eles têm muito a compartilhar também com o laboratório de vocês. Por isso que eu achei interessante o Jaider falar primeiro, porque, né, é a pegada inicial de vocês, né? Assim, montar o laboratório, ter uma ideia de como funciona o laboratório.
E aí eu até queria pedir licença para vocês para eu compartilhar. Será que tem como eu compartilhar uma apresentação? Vou lhe colocar como... Mas é rapidinho, tá, gente? Eu não vou me estender, só para ter um elemento visual. Vocês estão vendo? Sim. Perfeito. Então, tá. Então, como a gente já adiantou, eu sou coordenadora do Centro de Inteligência, né? Vocês estão vendo passar a tela? Estamos vendo. Estão vendo, tá bom. Eu sou coordenadora do Centro de Inteligência, que também é uma unidade nova, foi aberta em junho do ano passado, né, no meio da pandemia, e surgiu a partir de uma ideia da Justiça, que já existe na Justiça Federal há aproximadamente 3 anos. Olha aqui a minha cachorrinha, o negócio do home office, gente, desculpa. E já existia na Justiça Federal há 3 anos o Centro de Inteligência com muito sucesso. E a gente montou no TJ em junho do ano passado, com a coordenação e 5 grupos. Só um minutinho aqui, gente. Vou pedir licença aqui para ver se eu dou um jeito na minha doguinha. Fica à vontade. Quando eu estava vendo uma live, Fernando... Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí para a gente... Nossa, tem tanta pergunta, eu não sei nem por onde começar, né? Mas tanta pergunta, Perdão, eu viu, ficaria gente? ouvindo horas. Nada. Desculpa, favor, gente. Vamos retomar aqui. E aí a gente montou o nosso centro de inteligência com a coordenação, que são formada por 2 juízes, né? Eu e o doutor Fabrício Lunardi, a presidente e a desembargadora Ana Maria, e a gente tem 5 grupos temáticos de direito civil, direito público, juizados, direito penal, processo penal e violência doméstica. Inclusive, a gente pode trabalhar em conjunto nesse observatório de vocês de violência doméstica. O que a gente faz no centro de inteligência? A nossa proposta inicial é trabalhar com demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade através da coleta de dados e realização de estudos. E emissão desse trabalho, né, um dos produtos que a gente pode ter, o resultado final, é a emissão de notas técnicas visando a uniformização de procedimentos administrativos e judiciais. Ao final, eu vou colocar para vocês até as notas técnicas que nós já publicamos no nosso centro de inteligência. Então, também aí casa com o objetivo de vocês de fazer essa jurimetria, análise econômica, né, dos conflitos. Então, é bem interessante a gente atuar nessa parceria. Aqui a gente tem os principais objetivos, como eu disse, então, prevenir e tratar demandas, a gente faz a articulação interna e externa das unidades do tribunal, então, o centro de inteligência não é formado só pela equipe técnica, né? Ela tem em sua composição diversas equipes do tribunal, e quando a gente montou o centro, a gente percebeu que muitas equipes tinham atividades que eram afins, mas não se conversavam. E da mesma forma, a gente viu que era necessário, acho que até a minha experiência na mediação e na conciliação mostrou isso, que é necessária essa articulação com os agentes externos também, para a gente dar um tratamento mais adequado para os conflitos, não só da forma autocompositiva, mas também no meio judicial. E aí o resultado disso tudo, o objetivo final nosso é esse tratamento adequado de conflitos. E aí no centro de inteligência, né, a Raquel já conhece, né, que é aí da nossa área, a gente trabalha com a técnica do desenho de solução de disputas, que é o DSD, que é um método de solução de conflitos em que a gente se propõe aí a trazer os diversos atores para discutirem o conflito. Então, hoje, eu vou dar só um exemplo para vocês, a gente está discutindo o caso da creche, direito à creche, que é um excesso de judicialização, o problema veio da Defensoria Pública, né? E, a partir disso, a gente mobilizou o Ministério Público e o governo do Distrito Federal para tratar deste assunto, porque a Defensoria Pública não se reportou. A gente tem muitas ações individuais que a gente, muitas vezes, ganha, mas não vê o resultado. A criança, às vezes, já passa da idade de ter direito à creche e o direito não é concretizado. O que a gente pode fazer para solucionar isso? Então, a gente trouxe esses atores, a gente está num grupo de trabalho discutindo as melhores estratégias para esse caso. Então, a gente vai compartilhar dados, né, através do
dos termos de cooperação que a gente celebra com essas e com as entidades. A gente compartilha o nosso painel de BI, que é o estudo, aí, é o acompanhamento das ações novas ajuizadas de um ano para cá, em que a gente consegue aí monitorar, ainda precisa melhorar muito, mas a gente consegue monitorar aí quais são os temas, né, que tem picos de distribuição, os maiores demandantes. Agora, recentemente, foi implantada a taxa de recorribilidade e taxa de reversibilidade. Então, quanto determinado assunto, né, é objeto de recurso, inclusive a gente consegue filtrar isso por vara, e o quanto esse assunto também, ele a sentença de primeiro grau, ela é modificada no segundo grau, que é um ponto interessante para os juízes acompanharem também o seu trabalho e a sua produtividade. Então, dentro do DSD, a gente resume o DSD como com esse modelo cooperativo de solução de conflitos, né? E aí possibilitando também que a gente tenha decisões estruturantes de política pública, que é muito além da decisão individual, que é essa decisão que é resultado do diálogo interinstitucional e que vai possibilitar construir estratégias para o futuro, não só, né, julgar aí o que está colocado no processo. Então, isso também casa muito com a proposta da autocomposição, né? Então, a gente consegue trazer também estratégias autocompositivas para dentro dessa decisão. Então, tem um outro caso que a gente está estudando agora, que uma das alternativas propostas vai ser o GDF implantar uma câmara extrajudicial de mediação para um determinado conflito aí que está surgindo em massa. Né? Então, é bem interessante a gente ter essa visão que não vai ser só com o processo, também com outras estratégias. A gente vai ter aí juiz da cooperação, então vai ter várias novidades aí nas nossas notas técnicas que estão em fase de elaboração. E aí, como que funciona, né? O Centro de Inteligência, a nossa intenção hoje ainda não acho que a gente está caminhando para isso, a gente está se preparando para que o Centro de Inteligência atue como esse designer de solução de disputas, né? Com essa visão aí macro dos problemas, não só a visão do ponto de vista do judiciário. Então, como o Jaider já disse, como o Otávio já disse, a gente precisa dessa cooperação, dessa articulação com os outros atores. O judiciário não pode mais atuar isoladamente, né? Até em razão da satisfação do usuário, sim, para a gente ter decisões que sejam mais efetivas. E aí a gente vai trazer para o centro essas discussões de temas de grande repercussão jurídica e social e essas ferramentas que não são jurídicas. Então, a gente quer trazer, a gente tem muito apreço, tanto pela parte da tecnologia, da análise de dados, como a parte da análise econômica também. Né? A gente tem que trazer essa decisão judicial, essa estratégia de solução do conflito de uma forma mais integrada. E aí tem um professor de análise econômica que fala que dessa forma, a gente conseguiria formar esse capital jurídico de maior qualidade, que é o quê? São os precedentes, são orientações jurisprudenciais e orientações também, fundamentos para julgamentos de melhor qualidade, né? E trazer também para quê? Para que os grandes demandantes tracem estratégias de não recorribilidade de determinados assuntos. Então, a gente vai trazer segurança jurídica nas decisões e a consolidação dessa inteligência coletiva. Então, por isso que quando a Raquel me convidou, eu falei, estou totalmente à disposição, acho que a gente tem que realmente fazer essas trocas, né, para ter aí visões diferenciadas e estratégias que sejam mais ampliadas para todos os públicos. Aqui eu trouxe a lista das nossas notas técnicas, então a gente já tem 5 notas técnicas, a gente já tem algumas outras em andamento, estão todas disponíveis no site do nosso Centro de Inteligência, depois eu vou disponibilizar para vocês, né? A última que a gente soltou aí tem alguns dias, no caso de violência doméstica, inclusive da decretação da prisão cautelar de ofício. E aí a nota técnica, ela não é vinculativa, claro, porque o juiz tem o seu livre convencimento, mas ela traz sugestões, proposições para uniformização de procedimentos ou de entendimentos. E aí, no caso dos entes públicos, que é o que a gente tem trabalhado muito,
é fundamento para dispensa de atos processuais, então, por exemplo, do recurso. Aí, só para a gente ter uma ideia aí do que o Centro de Inteligência já tem trabalhado, eu trouxe um dado que é do GDF, que a gente apresentou para a Procuradoria do DF, a gente já está em andamento com o nosso termo de cooperação com eles, né? E aí aqui a gente fez um filtro aí das ações de agosto de 2019 a agosto de 2020, envolvendo o servidor público, né? E aí a gente levantou aí o total de 27 mil recursos no segundo grau, sobre a mesma temática, né? E desses recursos, a gente viu aqui um índice de provimento de recursos de 18%. Então, do assunto que é aqui o mais recorrente, que é esse sistema remuneratório e benefícios, que tinham 6.300 recursos. Então, essa é um dado importante, tanto para nós, enquanto tribunal, mas também para o recorrente, para as partes, né? Para evitarem, até para traçarem estratégia se vale a pena ou não recorrer. E como a dispensa do recurso depende aí de uma fundamentação, o Centro de Inteligência vai ajudar a trazer essa fundamentação. Na iniciativa privada, eu vejo isso também com uma aplicabilidade muito grande, né? Então, o advogado vai mostrar aí vai conseguir fazer esse estudo de qual é a tendência de ganhar ou não uma demanda, né? E o quanto vale a pena economicamente propor ou não um recurso. Então, acho que tem benefícios para todas as partes, né? Podendo, inclusive, ser usado, eu sempre puxo a sardinha para autocomposição, eu acho que podendo, inclusive, ser usado em métodos autocompositivos, serem as demandas levadas para câmaras de mediação, antes mesmo, né, de serem objeto aí de recurso. Por fim, eu trago aqui a resolução 349, a que dá base para o nosso Centro de Inteligência e que criou o Centro de Inteligência do CNJ. Eu faço parte do grupo operacional do Centro de Inteligência do CNJ também, né? E aí o Centro de Inteligência do CNJ tem a mesma ideia dos centros locais, só que numa atuação nacional. Então, nessa articulação no nível nacional, essa prevenção de demandas em nível nacional e a integração de todos os centros de inteligência. Como eu disse no começo, nós fomos criados já com a ideia do Centro de Inteligência da Justiça Federal, não é uma ideia nova. Então, a gente trouxe o modelo da Justiça Federal, mas a gente está adaptando a nossa realidade. As nossas demandas têm um perfil diferenciado das demandas da Justiça Federal, né? Então, a gente está fazendo essa adaptação, mas nada nos impede de trocar essas ideias com a Justiça Federal e com a Justiça do Trabalho também, que compõe o Centro de Inteligência Nacional. Então, assim, basicamente eu dei uma pincelada rápida, também não quero tomar muito tempo de vocês, eu acho que é muito mais importante a gente conversar, trocar algumas ideias do que, né, ser uma reunião muito expositiva. E aí eu queria convidar vocês para o nosso próximo evento do Centro de Inteligência, que vai acontecer dia 2 de agosto, que é exatamente aí mostrando os trabalhos desse nosso grupo de trabalho que eu falei para vocês sobre direito à creche, envolvendo aí TJ, MP, Procuradoria do DF e a Defensoria Pública, né? Esperando já que na próxima oportunidade a gente possa ter aí alguma parceria para com a OAB, né? Também, eu acho que é muito importante a gente manter sempre esse diálogo aberto, mas eu também estou, assim como a equipe aí do Jair, estou à disposição para perguntas, para a gente trocar ideias, né? A minha ideia foi realmente dar uma pincelada aí no que a gente tem feito no Centro de Inteligência aqui do DF. Legal, muito obrigado, Luciana. Eu acho que esse evento é muito interessante. Eu vou passar para as comissões pertinentes ao tema aqui da UAB, que tenho certeza que eles vão se interessar muito em participar. Legal, muito bom. Nós. Todas as falas foram muito interessantes, muito provocativas, já surgiram mais várias ideias, fazer um ODR para honorários, fazer uma mediação para autocomposição, para tribunal de ética, enfim, infelizmente a gente consegue fazer tudo, né? Também não vou falar muito, não. Tenho certeza que tem muitas perguntas também. Acho que a Raquel queria começar a fazer uma pergunta.
Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. Assim, eu sou apaixonada pelo TJDF, embora não seja o meu âmbito de atuação profissional, sempre foi mais a federal, mas eu sou assim, encantada com a capacidade que vocês têm de estarem sempre inovando, né? Desde a mediação lá atrás e não param nunca. E eu fiquei muito feliz de ouvir tudo, né, que vocês trouxeram, principalmente a paixão, né, que eu vi no Olho da Mariana, do Jair, da Luciana. Isso para a gente é a certeza que a gente pode construir um caminho melhor, né, para o futuro de todos nós, né, juntando força, e isso assim, enche a minha alma assim, de amor e de esperança mesmo. Assim, agradeço especialmente a paixão que eu vi em todos vocês falando. E a Mariana falou uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui, que é uma coisa que eu me pergunto, né, como boa advogada, eu tenho muita dificuldade de coisa abstrata. Então, alguém fala assim para mim, imagina como vai ficar o quarto, no caso de arquitetura. Eu não imagino nada, eu tenho muita dificuldade, meu raciocínio abstrato é zero. E no laboratório eu fiquei me questionando muito isso, né? Às vezes lá no curso do Carreiras Tech eu me perguntava isso, tá, legal, mas e aí? O que eles comem, né? De onde que eles vêm? Como é que funciona isso? E vocês falaram um pouco desse início que foi necessário fazer uma capacitação de vocês, né? E eu queria entender como é que foi esse primeiro passo de vocês, né? Quando vocês, no momento que a gente está agora, né? Que eu estou me vendo agora, tá, mas legal, a gente está cheio de ideias, cheio de vontade, mas por onde que a gente começa? Aí eu queria entender como é que foi essa capacitação de vocês, né? E como é que foi esse primeiro degrau que vocês começaram. Doutor, o senhor quer falar sobre o processo de contratação da capacitação? Não, pode falar. Na próxima você estava bem à frente. Então, vamos lá. No TJ, especificamente, como eu disse, inicialmente, o laboratório de inovação foi pensado no âmbito da escola. Então, a escola já havia contratado uma consultoria para capacitá-los em métodos, tanto na formatação do laboratório, como em métodos de inovação. Com a nova administração, a gente ampliou o escopo, né, dessa consultoria para que, então, abrangesse todo o tribunal e não apenas a escola. Então, a consultoria ela iniciou com... Primeiro, houve um curso sobre inovação para os gestores estratégicos da casa. Então, a ideia aqui era sensibilizar a casa do que é o laboratório, quais são os objetivos, exatamente essas perguntas iniciais. Então, primeiro, houve um curso para os gestores e servidores indicados pelos gestores sobre inovação e processos inovadores, e depois disso a gente fez um grupo menor para realmente ter encontros para formatar o laboratório. Então, seja a natureza que ele teria, os nossos, como seriam os métodos de comunicação que o Aurora utilizaria, né? Então, por exemplo, hoje o Aurora tem o seu próprio site, que está fora do site do tribunal, que nos dá maior liberdade para trabalhar os nossos projetos de uma forma mais fluida, né? Que a inovação pede, ela pede uma linguagem mais rápida e mais fluida. Então, a gente formatou ali os objetivos do laboratório, a natureza, as formas de comunicação, e depois dessa capacitação, houve uma escolha pela administração dos servidores que comporiam a equipe fixa, porque isso foi outra discussão que tivemos nesses encontros, se nós teríamos uma equipe multidisciplinar, ou seja, a cada projeto uma equipe seria formada, e aí ela desenvolveria esse projeto, depois voltaria às suas unidades. Isso acontece, é uma das formas de trabalharmos. Tem outros laboratórios que trabalham com banco de voluntários, então vocês abrem aí um formulário e aí vocês registram esses voluntários e quando chega um projeto, vocês dão match com o voluntário e vocês desenvolvem ali. Dentro da perspectiva do tribunal, em que a gente sentia que a cultura de inovação ela ainda não estava tão fortalecida, sentiu-se a necessidade de ter uma equipe fixa, para que essa equipe fosse responsável por divulgar e manter acesa essa chama da inovação. Porque o que a gente pensou? Se a gente trabalha com equipes multidisciplinares, a gente traz alguns servidores, a gente precisa de alguém para capacitá-los nesses métodos e práticas de inovação, e depois eles voltam para suas unidades. Se você tem uma organização em que a cultura de inovação já é muito forte,
Isso é ótimo, porque uma vez que eles voltam, eles agregaram mais habilidades, eles se tornam multiplicadores em um setor que já está suscetível para receber. A gente sentiu que no tribunal, até pela nossa, né, são muitos milhares de servidores, muitos fóruns, a gente sentiu que a gente precisava ter um trabalho ainda muito forte de disseminação da cultura da inovação. Então, a gente precisava do servidor que estaria fazendo vídeos ou uma comunicação voltada à própria capacitação em ferramentas de inovação, em temas voltados a práticas, a design thinking ou assim, e também capacitando as pessoas que viriam trabalhar nos projetos. Então, a administração optou por esse caminho e determinou a equipe fixa do laboratório. Isso foi lá, ali nos idos do segundo semestre do ano passado. E aí, com a equipe fixa, a gente precisava de um rumo do primeiro projeto. Qual que era o objetivo da administração ao fundar o laboratório? Né? A gente já tinha a nossa natureza, então a gente ia desenvolver, e ao desenvolver, qual seria o projeto? Então, considerando essa natureza, né, de centralidade do usuário, a gente uniu o desejo da administração de modernizar o tribunal para entrar no bonde da transformação digital, mas a gente precisava ouvir o usuário para saber onde começaremos, porque senão, mais uma vez, a gente estaria replicando o status quo da administração escolher exatamente onde seria o projeto a ser desenvolvido. Então, aqui houve uma ruptura no recebimento do projeto. A gente sabia qual era o caminho de transformação digital, mas a gente escutou o usuário, abrimos um formulário e como o doutor Jaider explicou, a casa escolheu que o atendimento ao público era a área mais sensível para evoluirmos para a era digital. E, a partir daí, iniciou-se o trabalho do Aurora. Eu confesso que, no início, há muita insegurança até dos próprios participantes do laboratório. Eu também venho do direito, né, e a gente tem um pensamento já muito, assim, nas caixinhas de qual é a fase seguinte, qual é o produto que vai entregar. E um laboratório de inovação, ele não trabalha, sempre há uma surpresa, né, podemos dizer assim, do produto final. Mas, como o Dr. Jaider disse, a gente usa uma abordagem que organiza o processo criativo. Ele também não pode correr sem rumo. Então, o Design Thinking, ele vem com as etapas que a gente segue de organização do processo criativo. Então, a gente sabia que a gente ia começar com uma fase de pesquisa e imersão, a gente precisava ouvir o usuário, as expectativas, as necessidades, a gente sabia que ia dali. Então, a gente fez aí mais de quase 20 oficinas, ouvimos mais de 200 servidores do tribunal, quase 40 áreas distintas, porque sabíamos também, como serviço público, que o nosso público é o mais distinto possível, diferentemente de outras organizações que trabalham com nichos, a gente atende a todos, e nenhum pode ficar para trás. Então, o trabalho teve que ser muito vasto, de varredura de todas as áreas, para a gente tentar mapear uma maior quantidade de atores que se relacionam com o tribunal, para a gente poder pensar na solução, que hoje a tendência é a gente segmentar cada vez mais as soluções de acordo com o público. Hoje não cabe mais aquela one solution fits all. Não tem mais isso, né? A gente vai ter uma solução que vai atender todo o público. Então, a gente precisava mapear os atores para poder segmentar essas entregas. Então, eu acho que quando vocês trabalham com a abordagem, e hoje a mais utilizada é a do Design Thinking, que ele traz as etapas, vocês se organizam dentro das etapas. Cada etapa tem as suas atividades. Então, ali dentro da etapa, você vai ter empatia, você vai trabalhar quais ações ali para você conhecer o seu usuário. Depois, você tem que conhecer o contexto da solução. Aí, a partir daí, você define o problema, porque muitas vezes a gente começa com um problema que é a ponta do iceberg. Quando você ouve o usuário, você vai quebrando no porquê, tem a técnica dos 5 porquês, e aí você verifica que, na verdade, o seu problema tinha que tocar em outro lugar. Então, a definição do problema, ela vem um pouquinho na frente. E aí, depois da definição do problema, a gente trabalha com as nossas oficinas de ideação. É aí que a gente senta com os participantes das oficinas, e cada projeto tem participantes distintos, né, a partir das suas necessidades. A gente apresenta todo esse contexto que foi levantado, você precisa ativar o seu participante, ele precisa saber em que contexto ele está inserido.
e ali a gente colhe as ideias. Também tem um processo que organiza isso, não é um mero brainstorming, as oficinas de ideação você precisa organizar, principalmente com o tempo, elas são muito cronometradas, e daí você tira as alternativas que no tribunal a gente apresenta para validação da administração superior, e aí há essa escolha de qual a solução que seria mais viável para casa, e a gente começa a prototipar. A ideia é começar menor, né? Não fazer aqueles projetos enormes, né? Você vai fazer uma obra, aí você faz aquele projeto gigantesco. A gente começa com protótipos pequenos, vai testando, experimenta, faz pesquisa, avalia, e aí você aumenta o seu projeto, e o Aurora ele finaliza entregando esse mapa de implementação da entrega da solução que foi definida, e a administração ela vai priorizar, de acordo com os seus recursos, como que vai ser essa implementação. Então, eu acho bem além, né? Ok. Perdão. Não foi não, viu? Eu realmente ficaria mais 2 horas te ouvindo. Raquel, só complementando uma questão que eu acho que estava na sua pergunta, nós contratamos a consultoria que capacitou a Mariana com a equipe dela no design, entendeu? Então, eles fizeram um curso mesmo para se tornar especialista. Saber fazer as reuniões, conhecer as ferramentas, eles foram aprender. Fizeram lá tudo já testando. O próprio curso é uma experiência. Miro, como organizar uma reunião, que é o que eu falei com vocês, assim, que é o cuidado que vocês precisam ter. Ao convidar alguém para a oficina, eu falava com eles, olha, é o tiro certeiro, não podemos errar. Ou a oficina vai encantar as pessoas, elas vão ver algum sentido nisso, ou a gente vai usar se fizesse metodologia, você corre o risco de alguém tomar a palavra, dominar a sua reunião e você não capturar aquilo que é o objetivo. Então, assim, metodologia, gente, eu falo, é tudo para um laboratório funcionar. Eu já estou anotando aqui, estou fazendo muitas anotações, e essa certamente é um excelente ensinamento. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Primeiro, boa noite, agradecer também, Jade, Luciana, o Marcos que está aí, Mariana. E efetivamente, como é que foi colocar em prática o primeiro projeto? Qual foi a primeira escolha de vocês como projeto? E se vocês trabalharam, que já foi tema nosso aqui, um único projeto ou mais de um ao mesmo tempo para poder consolidar a atuação do laboratório? Carol, esse start aí, porque a gente assim, desenvolveu várias ações ao mesmo tempo. Isso é importante a gente dizer para vocês, assim, não foi compartimentado. Ao mesmo tempo que a gente estava organizando o espaço físico, onde, né, que são definições se vai ter ou não o laboratório de vocês, qual é a identidade visual, a gente estava capacitando a equipe e a gente escolheu um projeto, porque não adianta você fazer tudo isso. Eu acho que essa sua pergunta é muito importante. Se você não tem um projeto inaugural para dar visibilidade ao laboratório, como é que a gente fez? Dentro do plano estratégico do tribunal, tinha um grande programa que era transformação digital, Cartório 4.0. Não sei se vocês já ouviram esse nome, que acabou ganhando assim, muita repercussão. Até o CNJ, depois da gente, deu o nome para o programa de Justiça 4.0. E aí a gente perguntou para casa, dentro da transformação digital, nós temos um formulário, Google Forms, muito simples, né? A Mariana falou, você tem que estudar esse formulário, você tem que ter metodologia para construir essa pesquisa inicial. Escolha o assunto que mais te incomoda, porque o laboratório trabalha com isso, resolução de problemas, né? Então, vamos dizer, vocês conhecendo um pouco, vocês não podem fechar, o usuário que tem que dizer para você, olha, eu queria muito que vocês fizessem um projeto que desenvolvesse um aplicativo X para resolver um problema tal meu. Eu tenho muito problema nisso aqui. Então, assim, às vezes eles vão te revelar algo que vocês sequer pensaram. Aí a gente deu esse start, escolher o projeto que o usuário elegeu para o laboratório fazer, aí a gente aplicou toda a metodologia depois. Legal, muito interessante. E aqui a gente já começou definindo o problema já, porque são tantos problemas que a gente já inverteu a ordem. Mas alguém? Fernando, ó, deixa eu só te complementar, que eu acho que isso é importante, né? A gente, ao mesmo passo que a gente tem projetos, esse projeto que foi escolhido pela casa, a administração escolheu outros projetos. Hoje o laboratório ele toca, são 15, né, Maria? Quase 15 iniciativas e projetos, né?
algumas coisas estão ligadas, porque nem tudo é tecnologia, gente. Inovação nem sempre é tecnologia, que é uma questão importante. Então, Às vezes inovar é só fazer um pouco melhor, né? Só facilitar um procedimento, né? Só usar um processo mais eficiente. Sem dúvida. E a gente sabe o tanto que a TI é demandada. Então, é preciso, né, escolha suas batalhas. É preciso vocês realmente priorizarem aqueles que vocês vão depender da TI para realizar. E aquela análise de custo-benefício de projetos que não dependam tanto da tecnologia, mas vocês já entreguem soluções de alto impacto. Normalmente, elas estão muito vinculadas a uma revisão de processos de trabalho. Ouvir quem está lá na ponta, né, quem está executando, essas pessoas têm muitas ideias, muitas vezes elas não têm os canais para fazerem essas ideias chegarem, mas eles são os especialistas. Então, muitos projetos vêm de uma releitura dos processos atuais, que muitas vezes não são tão dependentes de tecnologia. Por exemplo, assim, vamos dizer, vocês lançam aí, só para vocês terem uma ideia, alguém pode dizer assim, eu queria que fosse desenvolvida uma melhoria para eu peticionar no PJE, né, fazer um projeto nesse sentido. Então, vocês vão fazer parcerias, redes. Estou dando assim um exemplo. Então, dentro disso, vocês vão pensar, método, não, a gente vai chamar o laboratório do TJ, junto com o MP, a Defensoria, e vamos pensar num projeto que seja bom para o sistema de justiça. Então, o laboratório, ele pensa muito em rede, né? Muitas vezes, assim, vocês vão ver, a solução envolve atores externos, vamos embora trabalhar junto e apresentar um produto que seja bom para todo mundo, é a centralidade no usuário, assim, uma visão mais ampla. Só dando um exemplo, assim, são coisas que às vezes vocês nem entraram no radar, não demanda tanta tecnologia, mas demanda, talvez, estabelecimento de uma rede que ainda não existe, né, tão fortalecida. Legal, interessante. Jaime? Boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiro, né, a presença de todos, as palavras aí, e assim, no laboratório no TJ, vocês, tipo assim, não tinham um problema que talvez a gente tenha, Fernando, que é a questão financeira, né? Assim, porque lá vocês tratam com recurso público, vocês podem designar funcionários para, né, espaço físico e tal. E talvez a gente, nessa nova intenção aí de montar esse laboratório, a gente vai ter que definir, talvez, espaço, por exemplo, dentro da sede da OAB, para que esse laboratório aconteça, né? A questão de treinamento, por exemplo, como é que vai ser definido isso? A OAB vai pagar, as pessoas que estão participando é que vão pagar, então, assim, vai ter uma outra dificuldade que talvez lá, porque como veio uma orientação de montar esse laboratório, é mais fácil, né? A questão de treinamento e tal, e que a gente talvez tenha que pensar nisso aí, entendeu, Fernando? Saber de vocês como é que foi isso aí, se vocês ficaram full time nessa atividade, se era só um período do tempo de vocês que vocês levaram para implementar, quanto tempo foi essa implementação, levou? Obrigado. Eu já me fiquei nesse projeto e mais uns, imagina, né, assim, auxiliando o presidente do tribunal, vamos dizer, eu realmente não fiquei dedicado, mas lá a gente teve essa possibilidade de 4 servidores ficarem com dedicação para a implementação. A gente foi conhecer as outras experiências, né, e a gente descobriu que nós éramos um dos únicos que montamos, até hoje nós somos um dos únicos laboratórios em todo o judiciário que a gente conheceu a experiência que tem uma equipe full-time. Eu acho que também assim isso tem possibilitado realmente a gente assim uma força grande no desenvolvimento de projetos que a gente tem equipe com dedicação exclusiva. A maioria das realidades, né, muitos laboratórios não construíram espaços físicos, né, estão no ambiente ainda virtual, são voluntários que trabalham. Então, assim, são adequações, eu acho, à realidade de vocês. Vocês vão ter que ser criativos até nisso, colocar isso dentro de um contexto que seja de realidade de vocês. Isso aí, tá joia, obrigado. Com certeza essa questão financeira e a limitação de tempo também, né? Porque a gente tem uma gestão termina no final do ano, depois muda, ou talvez mude de gestão, você também
recursos materiais e temporais escassos são sempre algo mais complicado. E esse curso de qualificação, para qualificar alguém do zero até se tornar um especialista, como a Mariana viu, a gente já viu que a Mariana e todos vocês são, levou quanto tempo de formação? Foi rápido, Fernando. Eles estão, eu falo assim, é uma equipe que estava em formação e a gente deu o start, a agilidade que também, vamos dizer assim, o laboratório, quando a gente se constituiu, a gente fez um ato em que a gente também se identificou dentro desse ato, submeteu à presidência. E a gente viu assim, a gente não teria como esperar essa capacitação perfeita. Eles estavam se capacitando. Hoje tem muito para te dizer assim, a gente não vai investir financeiramente. Eu posso te dizer que com criatividade, vocês entram na internet, vocês encontram material assim em abundância, de boa qualidade, falando de metodologias ágeis, né? Tudo isso, assim, óbvio que se tiver uma possibilidade de uma orientação, às vezes convidar uma pessoa que seja especialista na área, buscar parcerias, muita gente colabora também, nem tudo, a rede é muito forte, a gente se inseriu em grupos de WhatsApp com redes, a gente obtém colaboração, não sei se no âmbito da OAB, assim, em nível nacional, existe alguma rede, se tiver, eu digo, entrem, porque vale muito a pena, compartilhamento de material, de experiência, né? É uma rede dos participantes que são entusiastas, então, às vezes, lá vocês encontram alguém, né? Podem buscar outras parcerias de alguém que ajudem vocês nesse processo. Sem dúvida, doutor, mas tem também a capacitação que foi contratada, ela foi uma parcela da nossa capacitação, né? Teve muita dedicação do servidor de buscar autocapacitação. Então, quanto tempo durou, ela não acabou. Então, assim, a gente está fazendo o curso toda semana, mas é muito apaixonante, né? Quando você entra nesse mundo, você começa a fazer esses contatos e conhecer esses novos cursos, e você se envolve. Então, como uma dica, eu gosto muito do InovaGov, da Justiça. O InovaGov, ele é gerenciado pelo Laboratório de Inovação da ENAP, o Genova, e eles criaram uma rede muito grande de inovação em governo, e essa rede, você entra gratuitamente na rede, e ela tem várias subdivisões. Então, você tem o InovaGov de oficinas, você tem o InovaGov de linguagem simples, InovaGov, a gente está em vários, né? Cada um de nós tem as suas predileções, então a gente se divide, mas o InovaGov Justiça é onde a gente mais troca e faz esse compartilhamento de ideias, seja de tribunais tem de tudo. É uma rede muito legal, tem a rede também do CNJ, dos LIODs, né? A questão da Agenda 2030 também veio muito forte nesse último ano e acabou servindo de plataforma para diversos tribunais instituírem os seus próprios laboratórios de inovação, então ali tem muita troca, mas hoje, como disse o Dr. Jaider, é muito amplo a quantidade de material disponível na internet para a gente buscar capacitação, e orçamento é sempre um desafio, assim, é sempre. Então, a gente, por exemplo, está trabalhando agora numa inteligência artificial de reconhecimento facial para facilitar a apresentação bimestral de apenados, e ele foi um serviço desenvolvido todo em software livre, em plataforma gratuita, para não trazer gastos. Então, a gente tem uma preocupação, né? O nosso espaço físico ele foi feito com materiais de estoque no tribunal, reutilização de madeira, a gente vem com essa pegada no laboratório, né? Não apenas de sustentabilidade, mas sempre com foco em reduzir gasto público, porque o laboratório de inovação ele tem que estar aí, né? Formas criativas de solucionar problemas que não dependam profundamente de recursos. A gente tem que agora usar a nossa criatividade para aperfeiçoar a gestão e aumentar a eficiência dos nossos serviços, mas é um desafio sempre. Legal, muito interessante. César? Boa noite. Doutor Jaider, o TJ já conseguiu mensurar o ganho de produtividade decorrente da criação do laboratório? Existe algum estudo sobre esse assunto? Muito obrigado. Pergunta, César. Tudo que a gente faz, de alguma forma, a gente tem que mensurar o resultado, até porque é um comprometimento de entrega.
né? A gente fez um laboratório que ele está focado em entregas. Então, assim, por exemplo, a gente trabalhou na implantação do, né, já até comentei aqui, do balcão virtual. Tem uma pesquisa de satisfação que é uma mensuração. Então, hoje a gente até estava discutindo, a gente, né, o Marquinhos que está aqui, que é nosso, lá no laboratório, domina muito a área de tecnologia, porque, assim, ter capacitações múltiplas no laboratório é um segredo também. Você não pode ter pessoas com perfis idênticos, você tem que ter um bom pesquisador, você tem que ter uma pessoa, né, ele não é formado, mas é um apaixonado na área de TI, desenvolve, né, porque sempre surgem. Então, a gente monitora os resultados também alcançados. A gente, vamos dizer, estamos na fase do projeto maior nosso, ainda agora em prototipação e teste. Então, a gente ainda não tem como mensurar, mas, ao final, é o seguinte, você faz o protótipo, você ouve o usuário, ele aprova seu protótipo, você faz um mapa de implementação e você vai mensurar o resultado depois com ele, de cada projeto que você faz. Esse é um compromisso, é uma forma diferente de lidar. O tribunal até então fazia um produto e a gente não sabia, o usuário está gostando, não está gostando, atendeu a expectativa, ficou abaixo. Todo projeto ele tem, vamos dizer, essa visão final. A gente precisa, no final, ter dados sobre o resultado. Né, o único que eu tenho, assim, que nós já temos mensuração, nós temos, né, um número considerável de respostas do usuário, a centralidade é ele, a gente quer dizer a ele, perguntar a ele como é que ele tem esse projeto. Qual que é? Desculpe, Jaide, eu não do escutei balcão qual virtual. é o projeto. O do balcão. A gente não apenas tem a pesquisa de satisfação, mas a gente tem um painel que gere, né, todo o acesso, o tempo de espera na fila, o tempo de atendimento, e por unidade judiciária. Agora a gente fez uma integração também com o Google Analytics, então a gente consegue ver quais estados ou países estão acessando o balcão virtual. Então esse é um projeto que a gente considera que já está bem aperfeiçoado. Os outros, como somos recentes, né, nós fomos lançados em outubro do ano passado, esses grandes projetos que o Dr. Jaider comentou do Cartório 4.0, eles vêm bem focados no desenvolvimento da abordagem do Design Thinking. Então, eles são mais lentos, porque a gente precisa ouvir o usuário. A participação tem os seus desafios, né? Quando você tem baixa participação, você consegue um resultado mais rápido, mas não necessariamente é o melhor impacto, né, na sociedade. Quando a gente ouve o usuário, a gente tem uma tentativa de aperfeiçoar o resultado na ponta, mas o processo se torna mais lento. Né? Imagina, a gente ouviu mais de 200 servidores, 40 áreas distintas. Então, agora, em julho, a gente começou a ouvi-los em novembro e teve vários desenvolvimentos nesse projeto. Então, agora, em julho, a gente está começando o protótipo. A gente vai começar pequeno. E eu acho que é uma das dicas que eu dou para vocês. Prototipar a si mesmo é um enorme projeto de um laboratório de inovação. Né? As pessoas sempre perguntam, qual projeto vocês estão desenvolvendo? A resposta inicial era nós mesmos. Isso é um enorme projeto. Vocês têm que ter um plano de ação, de desenvolvimento do laboratório, né? Vou ou não vou contratar a consultoria? Quais vão ser os passos para eu montar? Eu vou ter equipe fixa ou não vou ter equipe fixa? Eu vou ter evento de lançamento? Vocês precisam de ato normativo para instituir? Não sei como funciona dentro da OAB, mas vocês têm que ter um plano de ação dessa criação, né? Instituição do laboratório. Então, prototipar-se a si mesmo é um grande projeto. E nesse grande projeto, vocês podem começar pequeno. Né? A gente foi começando com 4, nós éramos 4 e com um projeto, hoje nós somos 8 e já estamos aí a mais de 10 projetos já temos, mas nós fomos crescendo de acordo com a necessidade, até porque a gente pensava, né? A gente não pode ter ociosidade de servidor, nós estamos falando de recurso público. Então, a gente começou de acordo com um dimensionamento a respeito do projeto que tínhamos. Aumentando o projeto, fomos aumentando recursos humanos para dar conta. Então, isso está dentro do plano de desenvolvimento de vocês. Acho que o primeiro passo é esse de prototipar a si mesmo e desenvolver o seu plano de ação de instituição do laboratório. Que recursos vocês vão precisar, onde vocês querem chegar nesse primeiro protótipo e depois vocês vão se expandindo.
É legal, esse já é um grande desafio mesmo que a gente está enfrentando na prática, já é muito difícil. Mais alguém? A gente vai fazer a última pergunta, porque o papo, a conversa estava interessante, como a Raquel escreveu, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, mas eu estou sem graça de segurá-los aqui até nossos palestrantes, até esse horário. A gente tem mais alguém gostaria de fazer a última pergunta? Eu caí aqui, não sei se eu estou ouvindo todo mundo. Bom, então eu quero agradecer Jaider, Mariana, Luciana, todos que estiveram aqui conosco, muito obrigado, a conversa foi sensacional, com certeza a todos nós, e a gente sai com mais vontade ainda de fazer esse projeto, prototipar esse laboratório, e ainda mais impressionado com o tamanho da dificuldade que a gente vai enfrentar. Mas também muito motivado a fazer, porque é muito inspirador, e o trabalho de vocês é muito inspirador. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, e muito obrigado por nos inspirar com palavras e com o exemplo de vocês. Parabéns pelo trabalho. Fernando, eu queria só, antes de terminar, só dar uma palavrinha. Por favor. Você que foi a nossa de hoje. De forma alguma, isso é nosso. Só que a Luciana foi falando, e o Jaider também, é impressionante como a gente consegue fazer essa rede mesmo, né? Eu fiquei pensando qual que seria a demanda dos advogados que dão trabalho lá para o TJ, né, com questão de cliente, e briga entre advogados, quem sabe a gente não conseguiria, né, juntar, na verdade, todo mundo, ver através, né, do Centro de Inteligência qual é a demanda que dá mais trabalho vindo da nossa categoria, né, junto com o Laboratório de Inovação, criar um projeto. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer em rede, sim, e a gente pode se ajudar. E eu saio daqui com 3 frases que vão ficar ecoando aqui na minha cabeça desesperadamente. Inovação nem sempre é tecnologia, eu acho que isso é uma verdade, que eu agradeço a lembrança, isso é um fato, a gente esquece, a gente quer, às vezes, criar coisa muito grande, embora eu confesse que eu fiquei louca para roubar o Marcos Vinícius para a gente, sequestrá-lo para nos ajudar na parte de TI. Preço de ouro ele. Eu vou roubar a Mariana e o Marcos. Ser criativo e ser inovador não significa fazer as coisas de improviso, eu acho que essa é a primeira grande lição, né, que vocês deixam para a gente aqui. Eu acho que isso aí é fundamental, a gente ter isso muito claro, né, e ver a experiência de vocês como ir atrás desse plano de ação, saber onde que a gente quer chegar. E a última lição foi essa da Mariana, que eu acho que é isso mesmo. Mariana, Prototipar assim mesmo é um grande projeto. Então, assim, vocês trouxeram uma riqueza de noite para a gente, assim, imensurável. Se vocês estiverem presencial, eu gostaria de saber se a gente poderia fazer uma visita, né, para conhecê-los em loco, assim que possível, e pedir depois a licença de trocar, né, mais informações, tirar dúvidas e usufruir de tanto passo já na frente que vocês estão, que realmente foi assim, uma lição incrível. Obrigada a todos vocês mesmos pela disponibilidade, especialmente pela paixão, viu? Raquel, a gente que agradece, Fernando também, a gente agradece aí. Vocês viram, nós somos entusiastas. E assim, é uma oportunidade. Já passei meu contato para a Raquel, deixo à vontade aí, Raquel, para compartilhar com os demais colegas. A gente quer fortalecer a rede, até conversando com a Mariana, ela falou, a gente está sentindo falta de uma aproximação com a OAB no desenvolvimento desses projetos, numa rede que olhe a visão de vocês, que a gente quer a opinião de vocês nos projetos, e eles também na percepção de um ator tão importante e essencial ao sistema de justiça, se os projetos eles estão alinhados àquilo que vocês necessitam. Então, assim, não há mais espaço para você ficar na sua caixa. Né? A gente tem que romper as caixas e ter uma integração maior. Eu brinco que isso quebra alguns paradigmas, até do sistema de justiça, né? Muito cada um no seu quadrado. Eu acho que não é muito esse o caminho aí de um futuro desafiador. Então, assim, nossa gratidão por nos convidar e colocarmos à disposição. Nós temos muito material assim, do que a gente produziu, o que vocês precisarem, né? Uma boa parte está lá no site, daquilo que a gente vai publicando. A gente tem uma agenda de inovação lá, não sei se vocês chegaram a ver, a gente coloca materiais lá, e a Mariana, aí, principalmente, ela tem assim, muito conteúdo que ela talvez possa indicar caminhos para vocês de onde eles pesquisaram, onde eles se capacitaram. Eu falo, é uma equipe assim top no tribunal, não é porque eu estou na frente deles, mas hoje assim são vistos como referências mesmo, autoridades na inovação dentro da casa.
Nós entendemos bem por que são autoridades. Realmente, parabéns, é um trabalho realmente muito incrível, né? Aqui hoje a gente tem, além de advogados que são voluntários, a gente tem funcionários da OAB, como a Rayana, o Rodrigo, grandes funcionários da OAB também que já saíram aqui, não puderam ficar até o final, e eu acho que se a gente conseguir mesclar também a força de trabalho da OAB com os advogados, a gente vai conseguir fazer muita coisa e vamos seguir os passos de vocês e esperamos conseguir fazer um trabalho tão bom quanto vocês fazem aí no TJ. Muito obrigado, foi incrível mesmo, muito inspirador a noite de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigada a Boa todos, noite. também estou à disposição. Obrigado, parabéns. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, muito obrigado. Obrigada, gente.